O Jornal do Meio-Dia está de volta e a revitalização do Parque Morro da Luz, um dos espaços mais emblemáticos de Cuiabá, voltou a ser pauta de debate em uma audiência pública na Câmara Municipal. O objetivo é elaborar um plano de recuperação para o local, que completará inclusive 100 anos e possui grande relevância histórica, cultural e ambiental para a nossa capital. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Cuiabá, José Afonso Portocarrero. Boa tarde, secretário, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Obrigado, Lúcio. Obrigado pelo convite, pela oportunidade da gente poder, de alguma forma, esclarecer assim, questões da nossa cidade. Secretário, qual é, pelo menos, a ideia inicial da Prefeitura para revitalizar esse espaço assim tão nobre aqui de Cuiabá, que é o Morro da Luz? Então, nós temos assim um início assim bastante conflituoso nesse começo, né, para a gente fazer os ajustes necessários. Mas é importante lembrar, eu vou pedir licença para fazer um parênteses aqui. E por que o conflito? Por que o conflito? Porque nós estávamos assim com uma situação bastante desgastante com relação à manutenção da cidade de um modo geral. E o Morro da Luz não ficou fora disso, né? Ficou abandonado como o horto florestal, enfim, partes da cidade que deixaram de ter a manutenção necessária para poder atender a população. E o Morro da Luz, Lúcio, é um ponto assim muito importante para nós. Eu, na minha pesquisa na universidade, tive acesso a um documento que está aí no arquivo público, que em 1825, Dom Pedro I, que não é o Pedro II, que era mais intelectual, né, mandou para cá um documento endereçado a José da Costa Manso, que era o cirurgião-mor da Santa Casa de Misericórdia, instruindo a ele para que criasse aqui o Jardim Botânico de Cuiabá, em 1825, e que lá deveriam ser cultivadas as plantas que os povos indígenas conheciam, enfim, tudo isso. E no final ele diz que o Jardim Botânico deveria ser instalado nos quintais da Santa Casa. Ora, os quintais da Santa Casa é o Morro da Luz. É o Morro da Luz. Então, imagina se nós tivéssemos... Só para ajudar na conta, secretário, isso há 200 anos? 200 anos. 1825. Olha, 200 anos. 200 anos. E agora, recente, nós descobrimos aqui, um professor da universidade, através de pesquisa, que em 1925, olha, 100 anos depois, né, foi constituído o Parque do Morro da Luz, que foi o primeiro parque urbano do Centro-Oeste. Então, o Morro da Luz tem uma relevância assim, muito grande, mas eu contei essa história toda para dizer o seguinte, ele é um exemplo assim, de resiliência também, porque as árvores continuam lá, a cidade em volta, né, o mau cuidado que foi dado a ele, mas ele está lá, está de pé, né, árvores nativas do nosso cerrado, então é nesse exemplo que nós estamos nos mirando, né, de transformar esse espaço num espaço assim, que a população possa usufruir, possa desfrutar, como há muito tempo não vem sendo feito. Secretário, em 2025 a situação infelizmente não poderia estar pior, né? O Morro da Luz, que poderia ser um cartão postal, está ali no coração da cidade, está abandonado, se torna até um lugar perigoso, muitos andarilhos, enfim, ali. Só para a gente entender, se o senhor puder descrever em palavras, assim, o que o Morro da Luz, essa gestão pretende transformar? No que o Morro da Luz? É um ponto turístico? Teriam atividades ali, comércios, iluminação? Qual que é o objetivo e também quando que a gente pode esperar que isso vai começar? Então, é um caminho, né, que a gente está começando agora, como eu falei lá no início, mas a ideia é de que o morro continue, o espaço, né, o verde que tem ali, continue ali. Algum equipamento que vai ser colocado lá em cima, como um deck, alguma coisa, um mirante, mas a intervenção dentro do espaço do morro mesmo tem que ser muito cuidadosa e a gente vai evitar ao máximo fazer isso, as trilhas, os caminhos, enfim, mas manter a topografia do morro como ele é mesmo, porque já é um espaço também bastante inclinado, né? Enfim, e nós temos feito algum contato já iniciado através da Secretaria de Obras, eu e o secretário de Obras, o Reginaldo, tivemos uma primeira reunião, 2 reuniões já bem assim, bem recebidas, né? Pela rede pela Energisa, no sentido de que eles passem a fazer parte da manutenção daquele espaço que está bem ali, e é o Morro da Luz, né, o próprio nome. Então a empresa está lá em cima
E isso foi um início de conversa bem auspiciosa, assim, a ideia de que isso se aprofunde e que seja realmente feita uma manutenção com equipamentos que vão ser colocados ali. A escadaria, né, que também está muito mal cuidada, enfim, aquela parte aqui de baixo, onde nós temos a relação ali com a prainha mesmo, que passamos por esse episódio aí da enchente ontem, né? Então esse cuidado vai ser feito. Mas a ideia principal, um pouco, ficar calcada um pouco na ideia de Dom Pedro I mesmo, de manter o morro, manter o verde, que a gente poderia estar aqui com um pequeno Central Park aqui no centro de Cuiabá, se houvesse sido cumprida a determinação do governador. Não sei o que aconteceu, o que aconteceu com o José da Costa Manso, que isso não foi à frente. Mas a oportunidade da prefeitura agora, o prefeito Abílio tem sido assim bastante forte nesse sentido de dar essa condição ao Morro da Luz. E quando a gente está falando, se referindo ao Morro da Luz, nós estamos falando do centro histórico todo, né? Então o Morro da Luz e o centro histórico dividem aquele espaço da Avenida da Prainha, mas a ideia de revitalização do morro está junto com a ideia da revitalização do centro histórico de Cuiabá. Começaria esse ano o Morro da Luz ou não, nós pretendemos, né, que esses espaços de diálogo, né, com a empresa para fazer a manutenção comece imediatamente. Assim que isso estiver um pouquinho mais avançado, já começa a se dar essa manutenção, a limpeza, para que possa ser frequentado o espaço ali. Temos uma questão de segurança também, né, estamos em contato aqui com a Secretaria de Segurança do município e a parte do Estado também, que faz parte da Polícia Militar, para que a gente vá avançando nos dois lados, né, tanto do morro quanto do centro histórico da cidade. O senhor é secretário de Meio Ambiente e também de Desenvolvimento Urbano. Essa revitalização do Morro da Luz pode ser a partida inicial para tentar ressuscitar a eterna Cidade Verde? Exatamente, Lúcio. Essa questão do verde que se manteve aí durante tanto tempo, né, desde a nossa história, ele está aí, permanece. Então esse exemplo de resiliência é o que está nos incentivando assim a avançar. A gente tem aqui um exemplo... Mas para recuperar isso no resto da cidade também. É claro, isso que a ideia é que isso seja uma centelha assim capaz de ser ampliado, né? E nós temos assim muitos espaços, né, pela cidade que possam ser ocupados pela revitalização do verde. Eu acho que nós nunca deixamos de ser a cidade verde. Perdemos um pouco dessa força, mas continuamos aqui, a cidade verde continua. Secretário, o que será feito em relação aos córregos? Ontem tivemos mais um episódio de enchente em relação ali, principalmente na prainha. O próprio prefeito diz que a vazão ali é inadequada, enfim, muitos outros que acabaram se tornando esgotos, né? O que essa gestão pretende fazer para revitalizar esses espaços, né, e evitar catástrofes como essas de ontem? Então, Camila, logo no início da gestão, o prefeito me perguntou qual que é a sua prioridade. E eu disse para ele, olha, são os córregos. Nós temos aqui mais de 20 córregos na nossa área urbana, né? E todos eles, sem exceção, são canais de esgoto. Então a ideia de a gente poder iniciar um processo de recuperação é lenta, não é uma coisa que você vai conseguir em curto prazo, mas a médio prazo, a longo prazo, nós iniciamos esse processo para a gente poder ter de volta esses espaços. O prefeito ontem colocou, e eu também reforço aqui, né, a velocidade da água aumenta muito com a canalização. Quando você concreta e faz aquele canal, aconteceu ontem, né, já tinha acontecido outras vezes, ontem foi assim excepcional, a quantidade de água foi muito grande. Mas a canalização causa esse efeito muito grande, né, de força da água que derruba um muro, derruba muita coisa. E é bom lembrar aqui que a origem da nossa cidade, que era um espaço do povo Bororo, né, os Bororo, há algumas pesquisas que dizem que onde está a catedral hoje pode ter sido uma aldeia Bororo ali. Sempre próxima do córrego, que era o córrego da Prainha, que era o Icuiebo, né, lugar onde as pedras brilham. As pedras, eram pedras pepitas que ficavam ali, a flor da terra, né? Então a ideia de que a gente consiga recuperar isso, baseando um pouco também no conhecimento indígena, que estavam sempre próximos da água, mas não tão perto, né? Não tão perto, não emparedando, não fazendo um corredor ali para a água. Isso é importante que a gente recupere, né? A cidade foi se apropriando de espaços que eram espaços da água, né? E quando acontece uma situação como essa de ontem, essa água não tem para onde se espraiar. Sim. Então ela vai com uma força numa direção só e causa esse impacto todo, que é muito, muito perigoso. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu agradeço novamente, fico sempre à disposição. Obrigada.